Eu estava ali, disfarçada de recepcionista na festa de fim de ano da empresa do meu marido, quando ouvi o CFO levantar a taça e brindar: ao casal do ano e à família que está por vir. Meu coração gelou. Olhei instintivamente para onde meu marido deveria estar me procurando com os olhos, mas o que vi me partiu ao meio. Uma mulher grávida, jovem, radiante, sentada na cadeira que deveria ser minha, ao lado dele. A mão dele repousava sobre a barriga dela com uma intimidade que me fez sentir náusea. 33 anos de casamento evaporaram naquele segundo. Todos brindavam, sorriam, comemoravam a gravidez da amante como se fosse a coisa mais natural do mundo. E eu ali, servindo canapés, invisível dentro do meu próprio casamento. Mas sabe o que é pior? Eles não faziam ideia de quem eu realmente era. Não sabiam do poder que eu tinha nas mãos. E o que eu revelei 15 minutos depois naquela festa destruiu não apenas a vida dele, mas todo o teatrinho patético que ele havia construído. Antes de continuar, quero te convidar a compartilhar de onde você está me ouvindo agora. Está na cozinha preparando o almoço? No trânsito voltando do trabalho? Conta para mim nos comentários. E se você gosta de histórias reais, daquelas que a vida escreve e ninguém acreditaria se não tivesse acontecido de verdade, se inscreve aqui no canal. Aperta no sininho porque você vai querer acompanhar essa história até o final. Te garanto. Acredite, o que vem pela frente vai te deixar de queixo caído. Agora deixa eu voltar e te contar como tudo começou, porque você precisa entender a dimensão da minha ingenuidade, da minha cegueira e, principalmente, da minha transformação. Meu nome é Helena, tenho 62 anos, e durante 33 anos eu fui a esposa perfeita de Ricardo Mendes. Quando nos conhecemos, eu tinha 29 anos e trabalhava como professora de literatura numa escola estadual aqui em São Paulo. Ele era um administrador ambicioso, trabalhava num banco pequeno e sonhava alto. Me apaixonei pelo brilho nos olhos dele quando falava dos planos, da vida que construiríamos juntos. Casei grávida da nossa única filha, a Mariana. Foi uma gravidez difícil, tive que abandonar a sala de aula no 5º mês porque desenvolvi pré-eclâmpsia. O médico foi claro: ou eu escolhia minha saúde e a do bebê, ou arriscava tudo continuando a trabalhar. Ricardo me convenceu que seria temporário. Amor, deixa eu cuidar de você. Assim que a Mariana nascer e você se recuperar, você volta para o que ama. Só que a Mariana nasceu e ele recebeu uma proposta de trabalho em Campinas. Helena é a chance da nossa vida. Mas vão ser uns 2 anos puxados, muita viagem, muito trabalho. Preciso que você segure as pontas em casa. Eu segurei. Segurei durante 2 anos que viraram 5, que viraram 10. Abri mão da minha carreira, dos meus sonhos, da minha independência financeira. Cada vez que pensava em voltar a dar aulas, alguma coisa acontecia. A mãe dele ficou doente e precisava de cuidados. Ele foi promovido e precisávamos nos mudar para São Paulo de novo, agora para um bairro melhor. A Mariana entrou na adolescência e estava precisando de atenção. Sempre tinha um motivo. E eu, como uma idiota, acreditava que estava investindo no nosso futuro, na nossa família. Ricardo subiu na empresa. De gerente para diretor, de diretor para vice-presidente. Cada promoção significava mais festas, mais eventos sociais, mais jantares com clientes, e eu sempre ali, ao lado dele, a esposa dedicada, sorridente, elegante, fazendo networking, sendo agradável com gente que mal olhava para mim. Eu era o acessório perfeito. Me vesti do jeito que ele queria, emagreci quando ele sugeriu que eu estava relaxando um pouco. Fingi gostar de golfe porque as esposas dos executivos jogavam golfe aos domingos. Minha filha cresceu me vendo anular completamente quem eu era. E sabe o que aconteceu? Ela aprendeu a me desrespeitar também. Com 15 anos, a Mariana já torcia o nariz para as minhas opiniões. Mãe, você não entende nada da vida real. Nunca trabalhou de verdade. Aquilo doía mais que qualquer tapa. Eu tinha trabalhado, tinha sido uma professora apaixonada, tinha aberto mão de tudo por ela, pelo pai dela. Mas para Mariana, eu era só a mãe chata que cobrava horário e perguntava sobre os estudos.
Ricardo nunca me defendeu. Quando eu reclamava do jeito que a Mariana me tratava, ele dava de ombros. Adolescente é assim mesmo, Helena. Não cria caso. Comecei a perceber que eu estava sozinha dentro da minha própria casa, mas me agarrei à ilusão de que quando ela crescesse, quando amadurecesse, as coisas melhorariam. Me agarrei à rotina, aos pequenos prazeres, às amigas do clube. Me convenci que era feliz. Os primeiros sinais vieram tão devagar que nem pareciam sinais. Ricardo começou a chegar mais tarde, sempre com desculpas plausíveis. Reuniões que se estendiam, jantares com investidores, viagens de última hora. O telefone dele passou a ter senha. Quando eu comentei, ele riu. Amor é política da empresa. Dados confidenciais. Eu queria acreditar. Deus sabe como eu queria. Ele ficou mais distante na cama, mais impaciente com minhas conversas. Quando eu tentava contar sobre meu dia, sobre as amigas, sobre um livro que estava lendo, via o olhar dele vagar. Ele checava o celular no meio das minhas frases. Mas quando eu me magoava e ficava quieta, ele vinha com flores, com um jantar romântico, com promessas de uma viagem só nós dois que nunca acontecia. A gota d'água que deveria ter me acordado aconteceu 6 meses antes daquela festa maldita. Era meu aniversário de 62 anos. Eu tinha planejado um jantar em casa. Nada extravagante. Só nós 3 e alguns amigos próximos. Ricardo ligou às 7 da noite dizendo que não conseguiria chegar a tempo. Surgiu uma emergência aqui. Amor. Você entende, né? Comemora com a Mariana e os amigos. Amanhã eu compenso. A Mariana nem apareceu. Mandou mensagem dizendo que tinha esquecido e já tinha marcado compromisso com o namorado. Passei meu aniversário sozinha, olhando para a mesa posta, para as travessas de comida que eu mesma tinha preparado, ouvindo as desculpas envergonhadas das amigas que perceberam antes de mim que eu tinha virado capacho. Foi Glória, minha amiga desde os tempos de faculdade, quem segurou minha mão naquela noite e disse: Helena, abre o olho. Homem que não chega no aniversário da esposa não tá em reunião, querida. Mas eu não quis ouvir. Preferi acreditar que era fase, que ia passar, que depois de tantos anos juntos, a gente superaria qualquer coisa. Que idiota eu fui. As coisas começaram a escalar de uma forma que hoje, olhando para trás, me dá vergonha da minha própria cegueira. Ricardo passou a sair de casa mais cedo e voltar mais tarde. Fins de semana inteiros desaparecido em congressos e treinamentos executivos. Eu ligava para o hotel que ele dizia estar hospedado e descobria que não tinha nenhuma reserva no nome dele. Quando confrontava, ele ficava indignado. Helena, pelo amor de Deus, a empresa que faz a reserva pode estar no nome corporativo. Que crise de ciúmes é essa? Tá parecendo adolescente insegura. Ele virou o jogo com tanta habilidade que eu comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu estava ficando paranoica? Será que era a menopausa mexendo com meu psicológico? As amigas diziam uma coisa, ele dizia outra, e eu ficava nesse limbo de incertezas me corroendo por dentro. Um dia encontrei um brinco no carro dele. Não era meu. Era delicado, fino, claramente caro. Coisa que Ricardo nunca me daria, porque, segundo ele, eu não era do tipo de usar joias chamativas. Confrontei ele naquela mesma noite. Sabe o que ele disse? Deve ser da secretária. Dei carona para ela semana passada porque o carro dela estava na oficina. Falou olhando no meu olho, sem gaguejar, com a tranquilidade de quem conta que comeu pão no café da manhã. Comecei a prestar mais atenção. As camisas dele vinham com perfume diferente. Não era meu, não era dele. Era floral, jovem, doce. Quando eu lavava, ficava ali no banheiro segurando aquele tecido, sentindo aquele cheiro que não era meu, que invadia meu território, minha casa, minha vida, e chorava. Chorava calada, chorava com vergonha, chorava me sentindo patética. A Mariana tinha 28 anos, morava sozinha num apartamento que nós compramos para ela, trabalhava numa empresa de marketing. Ela e o pai tinham uma relação que sempre me deixou de lado. Conversas sobre trabalho, sobre investimentos, sobre coisas que eu não entenderia. Tentei me aproximar dela várias vezes. Chamava para almoçar,
para tomar café, para ir ao cinema. Ela sempre tinha desculpa, mas para o pai, sempre tinha tempo. Teve uma tarde que eu implorei para ela passar um tempinho comigo. Filha, tá fazendo 3 semanas que não te vejo. Vamos tomar um café, conversar um pouco? A resposta dela veio por mensagem. Mãe, para de ser carente. Tenho minha vida. Não posso ficar te fazendo companhia toda hora. Aquilo me destruiu de um jeito que nem consigo explicar. Eu tinha dedicado minha vida inteira àquela menina, e para ela eu era só um peso, um incômodo. Comentei com Ricardo naquela noite. Ele estava no sofá, olhando o celular, dando aquele sorrisinho de quem está conversando com alguém especial. Nem levantou os olhos quando eu falei. Helena, a Mariana tem razão. Você precisa arrumar uma ocupação, parar de ficar dependendo emocionalmente da gente. Faz um curso, sei lá, arruma um hobby. Um hobby. 33 anos de casamento, uma filha criada, uma carreira sacrificada, e eu precisava de um hobby para não incomodar. Fui pro quarto, deitei e chorei até não ter mais lágrimas. E sabe o que é pior? No dia seguinte, acordei, fiz café, passei a camisa dele e continuei na mesma rotina, porque eu não sabia ser outra coisa a não ser a Helena que servia, que cuidava, que se anulava. As humilhações foram ficando mais descaradas. Ricardo começou a falar mal de mim na frente de outras pessoas. Num jantar com casais amigos, ele soltou. A Helena é muito sensível. Qualquer coisinha já fica criando drama. Tá naquela fase difícil da vida. Vocês sabem como é. Os homens riram, as mulheres desviaram o olhar constrangidas e eu sorri. Sorri porque era isso que eu sabia fazer. Engolir a humilhação e sorrir. Teve um dia que ele me disse exatamente estas palavras. Helena, você deveria ser grata pela vida que eu te dou. Olha essa casa, olha as roupas que você usa, as viagens que a gente faz. Quantas mulheres da sua idade gostariam de estar no seu lugar? Eu fiquei muda. Olhei para ele e não reconheci o homem com quem tinha casado. Ou talvez ele sempre tivesse sido assim e eu estivesse enxergando pela primeira vez. A situação foi escalando. Ele parou de usar aliança. Quando perguntei, disse que estava apertada, que ia levar para alargar. Nunca levou. Começou a frequentar a academia, renovou o guarda-roupa inteiro, comprou roupas mais jovens, mais modernas. Deixou a barba crescer do jeito que eu sempre pedi e ele sempre negou. Só que não era para mim. Nada daquilo era para mim. As viagens aumentaram. Ele passava mais tempo fora do que em casa. E quando estava em casa, vivia trancado no escritório em videoconferências importantíssimas. Eu transitava pela minha própria casa como um fantasma. Invisível, inaudível e irrelevante. Até que chegou dezembro. A empresa onde Ricardo era CFO sempre fazia uma festa de fim de ano grandiosa. Todo ano eu ia como esposa dele, de vestido bonito, maquiagem impecável, sorriso ensaiado. Mas naquele ano, uma semana antes da festa, ele chegou em casa e soltou a bomba. Helena, sobre a festa da empresa. Acho melhor você não ir esse ano. Meu mundo parou. Como assim não ir? Eu vou todo ano. Ele suspirou, impaciente. É que esse ano vai ser mais corporativo, mais formal. Só executivos e alguns convidados especiais. Esposas não foram incluídas dessa vez. Mentira. Eu sabia que era mentira. Senti na alma, insisti, questionei e ele ficou agressivo. Pelo amor de Deus, Helena, você não vai e pronto. Não preciso ficar dando satisfação de tudo. Saiu batendo a porta. Foi a primeira vez que ele gritou comigo daquele jeito. Fiquei ali, sozinha na sala, com o coração acelerado e uma certeza crescendo dentro de mim. Tinha algo muito errado acontecendo naquela festa. Foi quando tomei a decisão mais louca da minha vida. Ia descobrir o que ele estava escondendo. Liguei para Glória e contei tudo. Ela tinha uma amiga que trabalhava na empresa de eventos que prestava serviço para a companhia do Ricardo. Em 48 horas, Glória tinha conseguido o impossível. Um uniforme de recepcionista e meu nome na lista da equipe de apoio da festa. Passei aquela semana num estado de ansiedade que me fazia vomitar toda manhã. Parte de mim queria desistir, fingir que não sabia de nada, voltar para a zona de conforto da ignorância.
Mas a outra parte, a parte que estava cansada de ser feita de idiota, essa parte estava sedenta por verdade, por mais dolorosa que fosse. Chegou o dia da festa. Me arrumei como recepcionista, prendi o cabelo de um jeito diferente, usei uma maquiagem mais leve, coloquei os óculos que só usava para ler. Glória jurou que eu estava irreconhecível. Cheguei no buffet 2 horas antes, junto com a equipe. Meu coração batia tão forte que eu achava que todos podiam ouvir. A festa começou. Vi colegas do Ricardo, que me cumprimentavam todo ano, passarem por mim sem me reconhecer. Peguei bandejas, ofereci canapés, circulei pelo salão como um fantasma observando minha própria vida de fora. Foi surreal e aterrorizante ao mesmo tempo. E então Ricardo chegou. Lindo, cheiroso, sorridente. Mas não estava sozinho. Ao lado dele, uma mulher. Jovem, devia ter uns 30 e poucos anos, vestido vermelho justo, barriga saliente de grávida. Uns 5, 6 meses, talvez. Ela tinha a mão entrelaçada na dele. E ele olhava para ela do jeito que não olhava para mim há décadas. Senti minhas pernas bambas. Agarrei a bandeja com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Respirei fundo. Precisava manter a compostura. Precisava ver até onde ia aquela farsa. Eles se sentaram na mesa principal. A mesa onde eu deveria estar. Vi colegas dele cumprimentando a moça, tocando a barriga dela, fazendo aqueles comentários que se faz com grávidas. Pra quando é o bebê? Já sabem o sexo? Está tão linda. E Ricardo, meu marido, o pai da minha filha, sorria orgulhoso, com a mão possessiva nas costas dela. Foi quando aconteceu o momento que me quebrou completamente. O CFO da empresa, o Carlos Eduardo, levantou a taça. O salão silenciou. Pensei que fosse o brinde tradicional de fim de ano. Mas o que ouvi foi: quero fazer um brinde especial hoje. Ao nosso Ricardo e à linda Júlia. Ao casal do ano e à família que está por vir. Que esse bebê traga ainda mais felicidade para vocês. Todo mundo aplaudiu. Levantaram as taças. Comemoraram. E eu ali, a 3 metros de distância, segurando uma bandeja de champanhe, assistindo meu casamento ser publicamente substituído. Júlia levantou, emocionada, e agradeceu. Obrigada, gente. Vocês são nossa família. E o Ricardo é o homem mais maravilhoso do mundo. Mal posso esperar para nossa filha nascer e conhecer todos vocês. Nossa filha. Ele ia ter outra filha, com ela. E todos ali sabiam. Todos cumprimentavam, celebravam, parabenizavam. Eu era a única idiota que não sabia de nada. A única que tinha sido mantida na escuridão, na mentira, na humilhação. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim morreu. A Helena que acreditava, que confiava, que perdoava. Ela morreu ali mesmo, no meio daquele salão decorado com luzes de Natal e música suave. E no lugar dela nasceu outra pessoa. Uma mulher que eu não conhecia, mas que estava prestes a descobrir. Porque sabe o que Ricardo não sabia? O que nenhum deles sabia? Eu tinha poder, muito poder. E eles estavam prestes a descobrir do jeito mais brutal possível. Saí daquele salão e fui direto para o banheiro. Tranquei a porta, olhei para o espelho e não reconheci a mulher refletida. Estava pálida, tremendo, com os olhos arregalados de choque. Mas por baixo do choque senti algo crescendo, raiva. Uma raiva fria, calculada, poderosa. Sequei as lágrimas, retoquei a maquiagem, respirei fundo várias vezes. Voltei para o salão com um propósito. Precisava de informações. Circulei pelas mesas, ouvindo conversas. Descobri que a Júlia trabalhava no departamento de marketing da empresa há 2 anos, que ela e Ricardo estavam juntos há 1 ano e meio, que ele tinha alugado um apartamento para ela num bairro nobre, que todo mundo achava lindo o romance deles, como ele tinha renascido ao lado dela. 1 ano e meio. Enquanto eu planejava nosso 35º aniversário de casamento, ele construía uma vida paralela. Enquanto eu me preocupava se ele estava se alimentando bem nas viagens, ele estava jantando à luz de velas com ela. Enquanto eu passava as madrugadas acordada esperando ele chegar, ele dormia nos braços dela. A ficha foi caindo aos poucos, cada peça do quebra-cabeça se encaixando.
As viagens eram encontros com ela. Os congressos eram fins de semana românticos. As reuniões que se estendiam eram jantares, eram idas ao cinema, eram a vida de casal que ele não vivia mais comigo. Ele tinha me substituído completamente e eu nem percebi. Mas teve uma descoberta que me deixou mais chocada que todas as outras. Ouvi quando a Júlia conversava com uma colega. Ah, quando o Ricardo fizer 65, a gente se casa. Ele já entrou com o pedido de divórcio, mas sabe como é? Essas coisas demoram. A ex-esposa nem sabe ainda. Ele quer esperar o momento certo para contar. Ex-esposa. Eu já era ex sem nem saber. Ele já tinha decidido o meu futuro sem me consultar. Já tinha planejado como me descartaria depois de 33 anos de dedicação. E o momento certo, provavelmente, seria depois da festa, quando não precisasse mais manter as aparências. Foi quando tudo clicou na minha cabeça. Eu lembrei de quem eu era antes de virar a Helena apagada e submissa. Lembrei que meu pai tinha falecido há 8 anos e me deixado uma herança considerável. Ricardo tinha insistido que eu colocasse tudo em investimentos que ele administraria. Confia em mim, amor. É minha área. Vou fazer seu dinheiro render. E eu, idiota, confiei. Só que eu não tinha colocado tudo. Tinha guardado uma parte significativa, numa conta que só eu sabia. Era meu fundo de emergência, meu segredo. Minha mãe, antes de morrer, tinha me dito: filha, sempre tenha um dinheiro que só você sabe. Nunca se sabe quando vai precisar. Na época achei exagero. Hoje agradeci a sabedoria dela. Além disso, a casa onde morávamos tinha sido comprada com dinheiro que meu pai me deu de adiantamento de herança quando casamos. Estava no meu nome. Ricardo sempre quis que eu transferisse para nome dos dois, mas eu enrolei, adiei e acabou ficando só no meu nome mesmo. Ele achava que era dele também, mas não era. Era meu. E tinha mais. Muito mais. Meu pai era sócio de uma construtora grande aqui de São Paulo. Quando ele morreu, as cotas foram divididas entre mim e meus 2 irmãos. Ricardo sabia disso, mas achava que eram cotas minoritárias, sem poder de decisão. Ele não sabia que, somando minhas cotas com as dos meus irmãos, nós tínhamos participação majoritária. E a construtora do meu pai? Era uma das maiores fornecedoras da empresa onde Ricardo trabalhava. Parada ali, naquele banheiro, vestida de recepcionista, sentindo meu mundo desmoronar, eu tive uma epifania. Eu tinha poder, tinha recursos, tinha conexões, tinha informações. E pela primeira vez em décadas, eu ia usar tudo isso a meu favor. Liguei para o meu irmão mais velho, o Fernando. Mesmo sendo quase meia-noite, ele atendeu preocupado. Helena, tá tudo bem? A voz dele, cheia de preocupação genuína, quase me fez desmoronar. Mas me mantive firme. Fernando, preciso que você confie em mim e faça exatamente o que vou pedir. Sem perguntas, só dessa vez. Expliquei rapidamente a situação. Fernando ficou em silêncio por longos segundos. Depois disse apenas: conta comigo, o que você precisa? Pedi que ele e meu outro irmão, o Paulo, se preparassem para uma reunião de emergência dos sócios da construtora na segunda-feira. Pedi que levantassem todos os contratos com a empresa do Ricardo. E pedi sigilo absoluto. Helena, Fernando disse antes de desligar. Eu sempre soube que tinha algo errado com esse homem. Desculpa por nunca ter tido coragem de falar nada. Agradeci e desliguei. Voltei para o salão. A festa continuava. Ricardo e Júlia dançavam coladinhos, perdidos no mundinho deles. Ninguém prestava atenção na recepcionista discreta que circulava com a bandeja. Aproveitei e cheguei mais perto. Ouvi quando Ricardo sussurrou no ouvido dela. Logo a gente se livra de todos os problemas e finalmente pode viver nossa vida, amor. Ela riu e beijou o pescoço dele. Problemas. Eu era um problema a ser resolvido. 33 anos reduzidos a um obstáculo no caminho da felicidade dele. A raiva que senti foi tão intensa que precisei me afastar para não fazer uma cena ali mesmo. Mas não. Ia fazer do meu jeito. Do jeito certo. Fiquei até o final da festa, observando, anotando mentalmente cada detalhe, cada pessoa que cumprimentava o casal, cada colega que sabia
e nunca me contou nada. Quando a festa acabou, me troquei no banheiro, voltei para minha roupa normal e fui para casa. A casa que era minha. Ricardo chegou às 4 da manhã, bêbado, feliz, cheirando a perfume dela. Nem tentou disfarçar. Eu estava acordada, na sala, esperando. Ele se assustou quando me viu. Helena, por que não está dormindo? Olhei para ele, para aquele homem que eu não conhecia mais, e sorri. Um sorriso calmo, sereno. Não consegui dormir. Como foi a festa? Ele desconversou, disse que foi chata, corporativa, entediante. Cada palavra uma mentira, cada frase uma facada. Mas eu continuei sorrindo. Que bom que você foi então. Alguém tinha que representar a família. Ele me olhou desconfiado, mas estava bêbado demais para processar. Subiu cambaleando para as escadas e foi dormir no quarto de hóspedes, como tinha se tornado costume. Fiquei ali, na sala escura, planejando. O final de semana inteiro foi assim. Eu, doce e atenciosa, fazendo as refeições dele, perguntando sobre o trabalho, sendo a esposa perfeita. E ele, irritado com minha presença, mal disfarçando o desejo de estar em outro lugar, com outra pessoa. No sábado à tarde, fui até o escritório de advocacia mais renomado de São Paulo. Contratei a melhor advogada de divórcio da cidade, a doutora Patrícia Alvarenga. Contei tudo para ela, mostrei as evidências que tinha, expliquei a situação financeira. Ela sorriu. Não era um sorriso feliz, era um sorriso de quem já tinha visto muitas histórias como a minha e sabia exatamente o que fazer. Helena, você tem mais poder do que imagina. Vamos destruir ele legalmente, financeiramente e socialmente. Mas preciso que você seja forte e siga à risca o que eu orientar. Prometi que seria. Assinamos os papéis. O processo de divórcio seria iniciado na segunda-feira, junto com várias outras surpresas que eu estava preparando. No domingo, fiz questão de ligar para Mariana. Chamei ela para almoçar. Ela, como sempre, inventou desculpa. Mãe, não posso, tenho um almoço com o pai. Com o pai? Claro. Perguntei onde seria. No apartamento novo que ele comprou. Você não sabia? Ele vai morar lá. Não, eu não sabia. Mais uma informação que chegava por tabela. Que legal, filha. Aproveita bastante, então. Desliguei e respirei fundo. Minha própria filha sabia da mudança do pai e não achou necessário me contar. A dor que senti foi diferente da traição do Ricardo. Era uma dor de perda, de falha, de perceber que a pessoa que eu tinha gerado e criado não tinha empatia nenhuma por mim. Mas não tinha tempo para lamentar. Tinha trabalho a fazer. Passei o domingo organizando documentos, separando papéis, fotografando conversas do celular do Ricardo que consegui acessar quando ele tomou banho. Encontrei mensagens com a Júlia que me fizeram vomitar de nojo. Encontrei transferências bancárias. Encontrei comprovantes de despesas que ele fazia com ela usando o cartão corporativo. Tudo guardado, tudo documentado. Segunda-feira amanheceu. Ricardo acordou animado, assobiando no banho. Desceu para a cozinha onde eu tinha preparado o café da manhã dele. Bom dia, amor, eu disse docemente. Ele mal respondeu, comeu rápido e saiu. Tinha uma reunião importante pela manhã, disse. Eu sabia qual reunião. Ele ia assinar o contrato de renovação com a construtora do meu pai. Um contrato de 20 milhões de reais, vital para a empresa onde ele trabalhava. O que ele não sabia é que meus irmãos tinham convocado uma reunião extraordinária dos sócios na sexta anterior, e que nessa reunião foi decidido por unanimidade que não renovaríamos o contrato com a empresa do Ricardo. Não enquanto ele fosse CFO. Às 10 da manhã, recebi a ligação do Fernando. Tá feito, maninha. Acabamos de comunicar oficialmente a decisão. O Ricardo tá desesperado pedindo para falar com você. Sorri. Deixa ele esperar. Desliguei. 15 minutos depois, meu celular tocou. Ricardo. Não atendi. Tocou de novo, de novo, de novo. Desliguei o celular. Às 11, ele chegou em casa que nem um furacão. Me encontrou na sala, tomando chá, lendo um livro. Calmamente. Helena, pelo amor de Deus. O que seus irmãos estão fazendo? Eles cancelaram o contrato. Você precisa ligar para eles agora e resolver isso.
Olhei para ele por cima dos óculos de leitura. Eu? Por que eu faria isso, Ricardo? Ele ficou vermelho. Porque eu sou seu marido, porque isso vai me prejudicar na empresa, porque você tem que me apoiar. Larguei o livro lentamente. Levantei, fui até onde ele estava e falei, com uma calma que eu não sabia que tinha. Marido? Que interessante você usar essa palavra, porque na sexta-feira, na festa da sua empresa, festa para a qual você me proibiu de ir, ouvi o Carlos Eduardo fazer um brinde. Sabe qual foi o brinde, Ricardo? Vi a cor sumir do rosto dele. Helena, eu posso explicar. Levantei a mão, interrompendo. Ao casal do ano e à família que está por vir. Foi isso que ele disse. E quando olhei para você, meu marido de 33 anos, vi uma mulher grávida sentada na cadeira que deveria ser minha. Ele cambaleou para trás. Você estava lá? Sorri. Estava, disfarçada de recepcionista, invisível, como você me fez ser invisível durante anos. E sabe o que foi mais engraçado? Ninguém me reconheceu. Nem você, nem seus colegas, nem a sua namoradinha grávida. Porque para vocês, eu não existo mesmo. Sou só a esposa chata, a ex-esposa que você já descartou mentalmente. Ele tentou se aproximar, mas recuei. Helena, deixa eu te explicar. Não é o que você está pensando. Ri. Uma risada amarga, cheia de anos de dor. Não é o que estou pensando? Ricardo, você tá há 1 ano e meio com essa mulher. Ela tá grávida de 6 meses. Você alugou o apartamento para ela. Já entrou com pedido de divórcio sem nem me avisar. Todo mundo na sua empresa sabe, menos eu. A idiota da sua esposa que continuou passando suas camisas, fazendo sua comida, esperando você chegar em casa. Então me diz, o que exatamente eu estou pensando errado? Ele mudou de tática, ficou bravo. Você não tem direito de acabar com minha carreira por causa disso. Isso é vingança. É mesquinho. Mesquinho. Ele tinha coragem de me chamar de mesquinha. Mesquinho é você me trair durante 1 ano e meio. Mesquinho é você fazer uma mulher de 30 e poucos anos de grávida enquanto é casado. Mesquinho é você me esconder da sua própria festa para poder desfilar sua amante grávida para os colegas. Mesquinho é você planejar meu descarte como se eu fosse lixo. Eu não tô sendo mesquinha, Ricardo. Eu tô sendo justa. Ele percebeu que não ia conseguir nada por bem. Partiu para as ameaças. Tá bom, Helena. Quer guerra? Vai ter guerra. Metade de tudo que a gente tem é meu. Metade dessa casa, metade dos investimentos, metade de tudo. Minha advogada vai te processar até você não ter mais nada. Era minha vez de sorrir. Metade? Que interessante. Senta aí que a gente precisa conversar sobre patrimônio. Vi ele hesitar, mas sentar. Peguei uma pasta que estava preparada na mesa de centro. Abri calmamente. Essa casa tá no meu nome. Foi comprada com dinheiro que meu pai me deu. Você nunca colocou 1 centavo nela. Então essa casa é totalmente minha. Vi o rosto dele mudar. Os investimentos que você administra, 70% são de herança do meu pai. Também são meus. Você vai ter direito a metade dos 30% que foram acumulados durante o casamento. Fiz as contas, dá uns 200 mil reais. Ele empalideceu. Impossível. Eu administro milhões. Você administra milhões meus, Ricardo. Nunca foram seus. E sobre a construtora? Tenho 40% das cotas. Meus irmãos têm 30% cada. Nós somos os sócios majoritários. E decidimos, em reunião oficial, que não vamos mais fazer negócios com empresas que você representa. Não é pessoal, é business. Vi quando caiu a ficha, quando ele entendeu que tinha perdido, que tinha subestimado a mulher idiota que ele achava que podia descartar sem consequências. Você não pode fazer isso comigo. Vão me demitir. Vou perder tudo. Inclinei a cabeça. E você acha que eu me importo? Você destruiu 33 anos de casamento. Você me humilhou publicamente. Você me tratou como lixo. E esperava o quê? Que eu aceitasse calada? Ele tentou uma última cartada. E a Mariana? Você vai destruir o pai da sua filha? Aquilo doeu, mas eu estava preparada. A Mariana que nem se dá o trabalho de almoçar comigo? A Mariana que sabia que você ia se mudar e não me contou nada? A Mariana que aprendeu com você a me desrespeitar? Essa Mariana?
Pode ficar com você, vocês se merecem. Ricardo levantou, descontrolado. Você é louca. Sempre foi louca. É por isso que eu me afastei de você. Você me sufocava. Continuei calma. Sufocava. Eu que abri mão da minha carreira para te apoiar? Eu que aguentei suas ausências, suas mentiras, suas humilhações? Eu te sufocava porque queria a atenção básica de um marido? Sabe qual é o seu problema, Ricardo? Você é um covarde. Um covarde que não teve coragem de terminar um casamento de frente, que preferiu me trair, me enganar, me descartar pelas costas. Ele percebeu que não tinha mais argumentos. Ficou ali, parado, destruído, e eu senti nada. Achei que ia sentir satisfação, alegria, vitória, mas senti um vazio. O homem que eu tinha amado não existia mais. Talvez nunca tivesse existido. Tem mais uma coisa, eu disse, pegando outro documento. Essas são fotos suas e da Júlia, usando cartão corporativo para pagar hotéis, restaurantes, viagens. Tudo documentado, tudo ilegal, porque o cartão é para despesas da empresa. Mandei uma cópia anônima para o departamento de compliance da empresa hoje de manhã. Deve chegar lá por volta do meio-dia. Ele ficou branco feito papel. Você não fez isso. Fiz, e tem mais. Contratei a doutora Patrícia Alvarenga. Acho que você conhece a reputação dela. Ela já deu entrada no pedido de divórcio, por adultério comprovado, com todas as evidências necessárias. Você vai ser notificado hoje ainda. Ricardo desmoronou no sofá, colocou as mãos no rosto. E pela primeira vez em todos esses anos, eu o vi chorar. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de quem perdeu tudo e sabe que a culpa é só sua. Helena, por favor, a gente pode conversar sobre isso. Eu cometi erros, eu sei. Mas não precisa ser assim. Olhei para ele, para aquele homem quebrado no meu sofá, e senti pena. Não dele, mas do tempo que desperdicei. Precisa ser exatamente assim, Ricardo, porque você teria feito a mesma coisa comigo se eu não tivesse descoberto. Você já tinha planejado meu descarte. Já tinha escolhido a substituta. Já tinha construído a vida nova. A única diferença é que eu descobri antes de você me jogar fora, feito lixo, e decidi jogar primeiro. Ele levantou e foi em direção à porta. Parou, virou e disse: Você vai se arrepender disso. Quando ficar sozinha, velha, sem ninguém, vai se arrepender de ter destruído sua família. Sorri. Pela primeira vez em dias, um sorriso genuíno. Família? Que família, Ricardo? A que você construiu com a Júlia? Aquela que você escondeu de mim durante 1 ano e meio? Ou você está falando da nossa família? Aquela que você destruiu quando escolheu trair, mentir e me descartar? Não, querido. Eu não vou me arrepender. Porque pela primeira vez em 33 anos, eu tô fazendo algo por mim. E sabe o que é melhor? Eu vou ficar com essa casa, com meu dinheiro, com minha dignidade. E você? Você vai ter que explicar para sua namoradinha grávida por que foi demitido, por que tá sendo processado, por que não tem mais onde morar. Boa sorte. Ele saiu batendo a porta. Ouvi o carro dele arrancando em alta velocidade. Sentei no sofá, no mesmo lugar onde ele tinha estado, e respirei. Fundo. Tinha feito. Tinha realmente feito. O telefone tocou. Era a doutora Patrícia. Helena, ele foi notificado, e a empresa já iniciou o processo de demissão por justa causa. Os documentos que você forneceu foram suficientes. Agradeci e desliguei. Nas semanas seguintes, assisti tudo desmoronar para ele. A empresa o demitiu publicamente, acusando-o de uso indevido de recursos corporativos. A Júlia, quando descobriu que ele estava falido e desempregado, terminou com ele. Afinal, ela não tinha se apaixonado pelo Ricardo. Tinha se apaixonado pelo executivo bem-sucedido, pelo homem poderoso, pelo estilo de vida que ele proporcionava. Sem dinheiro, sem emprego, sem status. Ele não tinha mais nada a oferecer. Mariana me ligou, furiosa. Mãe, como você pôde fazer isso com o papai? Ele está destruído, perdeu tudo. Respirei fundo antes de responder. Mariana,
Seu pai me traiu durante 1 ano e meio. Ele engravidou outra mulher. Ele planejava se divorciar de mim sem nem me avisar. E você sabia disso, não sabia? Silêncio do outro lado. Você sabia e não me contou nada. Então não vem me cobrar nada. Você fez sua escolha e eu fiz a minha. Ela desligou na minha cara. Bloqueou meu número. Sinceramente, doeu. Doeu muito. Mas eu já tinha aprendido que não podia forçar ninguém a me amar, a me respeitar, a me valorizar, nem minha própria filha. O divórcio foi rápido. Com todas as evidências de adultério, Ricardo não tinha como contestar. Ele tentou pedir pensão, alegando que estava desempregado e que eu tinha mais recursos. A doutora Patrícia riu na cara do advogado dele. Seu cliente é um homem de 63 anos, com formação superior, com anos de experiência executiva. Pode arranjar outro emprego. Minha cliente passou 33 anos cuidando da casa e da família dele, abrindo mão da própria carreira a pedido dele. Se alguém tem direito a alguma coisa, é ela. No final, ele não levou nada. A casa ficou comigo, os investimentos ficaram comigo. Ele saiu do casamento com a roupa do corpo e uma mala de roupas. Exatamente como tinha planejado que eu saísse. 3 meses depois do divórcio, me mudei. Não conseguia mais ficar naquela casa cheia de memórias ruins. Vendi por um preço excelente e comprei um apartamento menor, aconchegante, num bairro que eu sempre quis morar. Com vista para o parque, cheio de luz, todo decorado do meu jeito. Voltei a estudar. Me matriculei num curso de literatura contemporânea na USP. Conheci pessoas incríveis, fiz amizades verdadeiras, voltei a me sentir viva, intelectualmente estimulada. Descobri que ainda tinha muito a aprender, muito a viver. Comecei a dar aulas particulares de literatura para alunos do ensino médio. Redescobri minha paixão por ensinar. Cada aula era uma alegria, cada aluno que entendia um conceito era uma vitória. Eu tinha esquecido como era bom ser boa em alguma coisa, ser reconhecida por algo além de ser esposa e mãe. Viajei. Fui para lugares que sempre quis conhecer, mas Ricardo achava bobagem. Fui para Lisboa, andei pelas ruas de pedra, tomei café em esquinas antigas, li Fernando Pessoa nos mesmos lugares que ele tinha caminhado. Fui para Buenos Aires, assisti ópera no Teatro Colón, dancei tango numa milonga de bairro. Fui para o Chile, subi a cordilheira, vi o pôr do sol sobre os Andes e chorei de emoção. Cada viagem era uma redescoberta de mim mesma, da Helena que existia antes do casamento, antes da maternidade, antes da anulação. A Helena que lia poesia até tarde, que sonhava em conhecer o mundo, que acreditava em amor verdadeiro e não em convenções sociais. Reencontrei amigas da faculdade que tinha perdido contato. Criamos um clube do livro que se reúne toda sexta-feira. Rimos, bebemos vinho, discutimos literatura e vida. Elas me apoiaram em tudo, me acolheram, me lembraram de quem eu sempre fui. Glória virou minha melhor amiga, minha confidente, minha irmã de alma. Foi ela quem me encorajou a fazer terapia, a trabalhar as feridas, a entender os padrões que me levaram a aceitar tão pouco por tanto tempo. A terapia foi dolorosa, mas libertadora. Aprendi a me perdoar por ter sido ingênua. Aprendi a estabelecer limites. Aprendi que meu valor não depende de ninguém me escolher. Sobre Ricardo, soube por terceiros que ele conseguiu um emprego numa empresa menor, ganhando menos da metade do que ganhava. Que mora num apartamento alugado de um quarto. Que tenta reatar com a Júlia, mas ela não quer saber dele. Que está amargado, sozinho, destruído. Não sinto pena, não sinto raiva, não sinto nada. Ele é um capítulo fechado da minha vida. Um capítulo que me ensinou muito sobre o que eu não quero, sobre o que eu não aceito, sobre quem eu não sou mais. Mariana, depois de meses, me mandou uma mensagem, pedindo desculpas, dizendo que tinha sido egoísta, que não tinha percebido o quanto eu sofria, o quanto eu tinha sido desrespeitada. Conversamos. Está sendo um processo lento reconstruir nossa relação, mas estamos tentando. Ela está fazendo terapia também, trabalhando suas próprias questões. Talvez um dia a gente consiga ter a relação mãe e filha que eu sempre sonhei. Ou talvez não. E tudo bem.
Eu aprendi que não posso controlar o amor dos outros por mim. Só posso controlar o amor que tenho por mim mesma. Hoje, aos 63 anos, estou mais feliz do que nunca estive. Moro sozinha e adoro. Acordo quando quero, como o que quero, assisto o que quero, viajo quando quero. Tenho minha rotina, minhas aulas, meus alunos, minhas amigas, meus livros, meus sonhos. Conheci um senhor de 68 anos, o Roberto, professor aposentado de História, no meu curso de literatura. A gente toma café juntos às vezes, vai ao cinema, conversa sobre livros. Não é romance, não é namoro, não sei o que é, e não preciso saber. Estou aprendendo a viver sem precisar rotular tudo, sem precisar que tudo tenha um propósito definido. Às vezes as coisas simplesmente são. Olho para trás e vejo a Helena de 1 ano atrás, disfarçada de recepcionista, segurando uma bandeja e assistindo sua vida desmoronar. E tenho vontade de abraçar ela, de dizer que vai ficar tudo bem, que a dor vai passar, que ela vai descobrir que é muito mais forte do que imagina, que ela vai renascer das cinzas daquele casamento podre e vai voar mais alto do que nunca voou. A reviravolta da minha história não foi só destruir a vida do Ricardo, foi reconstruir a minha. Foi descobrir que eu posso ser feliz sozinha, que eu não preciso de validação externa para ter valor. Que 33 anos não foram desperdiçados, foram uma lição. Uma lição cara, dolorosa, mas necessária. Aprendi que não existe idade para recomeçar. Que aos 60, aos 70, aos 80, a gente ainda pode se reinventar, ainda pode buscar felicidade, ainda pode viver com intensidade. Aprendi que relacionamento nenhum vale você se anular, se diminuir, se perder. Aprendi que orgulho não adianta nada se você está infeliz. Que ficar num casamento ruim, por medo do que os outros vão pensar, é o maior desperdício de vida que existe. Aprendi que coragem não é não ter medo, é ter medo e fazer assim mesmo. Hoje, quando me olho no espelho, reconheço a mulher refletida. É uma mulher com cabelos grisalhos que não escondo mais, com rugas que conquistei vivendo, com um brilho nos olhos que tinha apagado e voltou. É uma mulher livre, dona de si, autora da própria história. E sabe o que é melhor de tudo? Eu gosto dela. Gosto dessa Helena que emerge das ruínas do que fui. Gosto da força que descobri ter. Gosto da vida que estou construindo tijolo por tijolo. Às vezes me perguntam se eu me arrependo de alguma coisa, se faria diferente. E a resposta é não. Não me arrependo de ter amado. Não me arrependo de ter confiado. Não me arrependo de ter me dedicado. Porque tudo isso faz parte de quem eu sou. O que eu me arrependo é de não ter acordado antes, de não ter valorizado mais a mim mesma, de ter aceito migalhas quando merecia o banquete inteiro. Mas aprendi. E esse aprendizado não tem preço. Vale mais que todos os anos que perdi. Vale mais que todas as lágrimas que chorei. Vale mais que toda a dor que senti. Porque me transformou, me libertou. Me mostrou que dentro de mim sempre existiu uma guerreira, só estava adormecida. Para você que está me ouvindo agora, que talvez esteja passando por algo parecido, que talvez esteja se sentindo pequena, insignificante, presa num relacionamento que te diminui, eu quero dizer, você é mais forte do que imagina. Você tem mais valor do que te fizeram acreditar. E nunca é tarde demais para recomeçar. Não aceite menos do que você merece. Não silencie sua voz para não incomodar. Não se anule para caber nos planos de outra pessoa. Sua vida é sua. Seus sonhos são seus. Sua felicidade é sua responsabilidade. E se você está passando por uma traição, por uma decepção, por um fim de relacionamento, saiba que a dor vai passar. Vai doer, vai parecer que não vai sobreviver, vai ter dias que você vai querer desistir. Mas resista. Respire. Acorde no dia seguinte e tenta de novo. Porque um dia você vai acordar e vai perceber que não doeu quando pensou nele. E aí vai perceber que está se curando. E aí vai perceber que está renascendo. Minha história não é de vingança, é de justiça. É de uma mulher que foi desrespeitada, traída, descartada e decidiu não ser vítima.
Decidiu lutar. Decidiu usar o poder que tinha, mas não sabia que tinha. Decidiu se colocar em primeiro lugar pela primeira vez na vida. O que eu revelei naquela festa, quando cheguei em casa, quando confrontei Ricardo, quando acionei meus recursos e conexões, isso tudo destruiu a vida dele, sim. Mas construiu a minha. E no final das contas, essa é a maior vitória. Não a queda dele, mas a minha ascensão. Hoje eu acordo todos os dias grata. Grata pela dor que me ensinou. Grata pela traição que me libertou. Grata pelo fim que foi, na verdade, um recomeço. Grata pela Helena que morreu, para que essa nova Helena pudesse nascer. E você que está me ouvindo, o que faria no meu lugar? Se descobrisse que passou anos sendo enganada, que sua vida era uma mentira, que quem você amava te traía descaradamente. Ficaria calada? Aceitaria? Ou lutaria? Comente aí embaixo, quero muito saber sua opinião. E se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir. Porque tem muita mulher por aí achando que é tarde demais, que é velha demais, que não tem forças para recomeçar. E não é verdade. Nunca é tarde. Nunca é impossível. Nunca estamos velhas demais para buscar nossa felicidade. Obrigada por me ouvir até aqui. Obrigada por me acompanhar nessa jornada. E lembra, você é mais forte do que pensa. Você merece mais do que aceita. E sua história ainda está sendo escrita. Não deixa ninguém segurar sua caneta.